Fala galera, olha a gente aqui para o nosso vídeo sobre negócios, engenharia e inovação. Olha, hoje nós passamos da marca de 7.000 views no canal e a gente está bastante satisfeito. Agradecemos a você que tem assistido os nossos vídeos. Quero lembrar, se quiser continuar apreciando o nosso material, curta o nosso canal, divulgue nas suas redes sociais e agradecemos pelos 7.000 views no canal. E tem, claro, o nosso viral lá, as 5 áreas da engenharia de produção que está batendo todos os recordes nossos aí de visualização. Então agradecemos a você. Hoje a gente vai estar falando sobre as áreas de qualidade, de melhoria contínua. E o tema que nós escolhemos são os belts para Lean Six Sigma. Esse vídeo ele foi baseado no texto do Francisco Costa para o Guia Treina e que a CEO Grupo também compartilhou em seu blog, o CEO Blog. Você sabe como é que são classificados os belts? Primeiro, eu preciso trazer para você a definição. É uma produção enxuta, né? É aquela produção onde quase não se há erro, quase não se há desgaste, quase não se há prejuízos na sua produção. Porque, claro, toda a produção ela é agregada de bastantes falhas e etc e tal. Mas a metodologia usada, Lean Six Sigma, ela explora os belts para fazer controles estatísticos de modo que tenha uma melhoria no seu processo de produção. Então, primeiro nós vamos entender um pouco o que é que faz esses belts e depois como eles são classificados. Os belts, eles estão dispostos para resolver os problemas crônicos de uma empresa, sabe? Existem problemas que basta uma ordenzinha, faça aquilo, resolva aquilo, e os problemas são resolvidos. Mas há problemas que envolvem a estratégia da empresa, e é nesse momento que os belts eles entram em cena para que eles comecem a trabalhar desde lá da raiz do problema até o topo onde ela se encontra. Praticamente o belt ele é fundamental quando ele quer analisar problemas crônicos para uma empresa. Algumas características estão atreladas para um belt. Por exemplo, raciocínio crítico. Olha, se o belt quer começar a entender como é que estão os problemas dessa empresa, ele tem que começar a perguntar, perguntar e perguntar. Perguntar, gente, é o princípio básico para conseguir identificar quais são as raízes do problema e não ficar apagando incêndio. Então, o belt, se quer ter bem sucesso, uma das características é ser crítico em suas perguntas. Outra habilidade que é inerente ao belt é que ele precisa ter habilidades técnicas bem diferenciadas. Por exemplo, ele tem que ter habilidades na área de informática, conhecer alguns softwares e domínio em alguns deles, como por exemplo Minitab. Outra habilidade é a de apresentação. Um bom belt ele tem que saber apresentar um relatório para o seu gestor. Outra habilidade do belt é conhecer estatística a fundo. Ele tem que conhecer muito sobre estatística, porque praticamente, se você quer entender sobre os problemas de uma empresa, você vai ter que olhar o passado. Olhando o passado, você consegue definir alguns processos e de repente encontrar a solução através do estudo passado, ou até mesmo gerar estatística para o futuro e, sem dúvida nenhuma, conhecer sobre processos, sabe? Você precisa conhecer desde a ponta, de onde inicia o processo até o final, e todos os seus desdobramentos. Outra habilidade do belt é o bom relacionamento, sabe? O belt ele precisa ter o conhecimento desde o gestor até a área operacional. Ele vai ter que conhecer todos esses processos porque é o único jeito de ele entender sobre os possíveis problemas, desde a estratégia até a área operacional. Temos de chorumelas e vamos entender como é que funcionam os belts quanto à sua classificação. Então, a primeira classificação é White Belt ou Yellow Belt. Estou graduado para a primeira faixa em belt, que é Yellow Belt. Pode ser também White Belt. Olha, se você não é da década de 90, provavelmente você não deve ter vivido a era de ouro dos games, onde tinha Ryu, onde tinha Ken, onde tinha Sub-Zero, essa galera que usava uma faixa que eu ficava doido para dar uns adubos, para dar um Hollywood. Deixa eu falar que não tem nada a ver com você. Que é negócios, engenharia e inovação. Então, o Yellow Belt, ele é o cara que introduz o programa de Lean Six Sigma numa empresa. Ele começa ali na área operacional. Quando começa a ser falada de MEC, que é a ferramenta que é muito usada pelos belts, você está ali no contexto operacional, identificando problemas, identificando equipes, pegando, sabe, aquelas pessoas que começam a ter uma característica de processos, de identificar. Esse belt, ele começa a juntar essa galerinha lá na base operacional e começa a montar os times de melhorias contínuas. Nesse primeiro momento, você pode perceber que há uma identificação muito grande com problemas assim que são resolvidos
até numa combinação, olha, vamos resolver aquilo, vamos tirar aquilo ali, vamos resolver, vamos limpar a área, e já começa a ter retornos com assuntos pequenos. Mas é a nossa primeira graduação, Yellow Belt. Opa, eu sempre esqueço, mas eu não consigo. Ao vestir essa faixa, eu me lembro dos anos 90, perdão. Então vamos lá, vamos para a segunda graduação em Belt, o Green Belt. Olha, o Green Belt já é um cara um pouco mais conhecido da ferramenta. Ele começa a usar problemas estatísticos para solucionar problemas mais complexos. Então, ele é o cara que começa a pegar o software, começa a pegar aqueles dados que o Yellow Belt captou e traz para as ferramentas e começa a analisar, usar a ferramenta de Mac e trazer soluções mais complexas para a sua organização. Então, ele é o cara que começa a definir um pouco a liderança. Então, o Green Belt, ele é o cara que começa a definir os futuros líderes da empresa, sabe? Ele começa a ver os problemas crônicos, analisar através de ferramentas de Mac e de softwares estatísticos, e através disso ele começa a trazer soluções de ganho para a sua organização. Eu sei, isso não é uma faixa para Belt. Mas como a empresa ainda não tem recursos suficientes para adquirir as faixas, e eu quero agradecer ao meu amigo Oswaldo que providenciou esse kimono, não sei como é que chama em si essas faixas, mas ele ainda não é faixa preta. E como nós vamos falar sobre o Belt, Black Belt mais precisamente falando, e aqui eu quero homenagear o meu amigo Marlon, que me apelidou de Black Belt, que ele não aguenta mais na sala do MBA. O Black Belt. Pois é, Marlon, esse vídeo é uma homenagem a você. Então, o Black Belt, ele é aquele cara que agora ele começa a pegar os problemas totalmente complexos. Aqueles problemas que, ao mexer com esses problemas, diretamente ele pode afetar a estratégia da empresa, porém pelo lado positivo, ou não. Mas na maioria dos casos, ele traz retorno financeiro mexendo nos processos da empresa. Aqui, a habilidade de negociação tem que ser explorada ao máximo. Até porque, imagina você vai ter áreas onde há pessoas com seu conhecimento técnico e você vai ter áreas com pessoas que conhecimento totalmente diferente do seu, e você vai ter que, com habilidades de negociação, fazer esse link entre essas áreas. É claro que você começa também a relacionar com os sponsors, com aquelas pessoas que mandam no projeto. Então, o Black Belt, ele está lá no topo da pirâmide dos Belts para justamente pegar esses problemas complexos e fazer daí para frente melhorias contínuas nos seus processos de qualidade. E por fim, nós temos o Master Black Belt. Esse cara é aquele cara que tem um tempo integral, é aquele que normalmente ele coordena os belts, principalmente os Black Belts. Olha, eu quero trazer uma informação importante, hein? Problemas da área Black, às vezes é um por ano, porque a complexidade é tão grande que é demandado um tempo gigantesco para analisar esse processo. E o Master Black Belt é aquele cara que está diretamente ligado com o diretor da empresa, ligado com os belts, com aquela categoria, para poder solucionar o problema. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco mais sobre os belts. E se você gostou, não esquece, dá aquele joinha no vídeo, compartilha nas suas redes, curte o nosso canal e, claro, é muito negócios, engenharia e inovação sem moderação alguma. E por último, eu tenho que dar uma dúvida, porque, claro, né, não dá para passar falando sobre belts sem lembrar do nosso eterno Ryu e quem? E uma dúvida para você. Até a próxima, pessoal.